Técnico Rogério Ceni aqui na entrevista coletiva. Vamos ouvir o Rogério Ceni. Mas o Fortaleza não podia tomar o sufoco que tomou. Sua opinião também é a mesma? Eu também não gostei muito do que nós jogamos, né? Eu acho que a gente tinha, apesar de estar, né, com alguns desfalques e muitos jogadores que vinham cansados já do último jogo, da classificação para as semifinais, nós optamos por deixar esses jogadores. Esse time começou a treinar segunda-feira, dessa maneira que jogou hoje. A única alteração foi o Quinteiro no lugar do Patrick, o Carlinhos no lugar de um outro jogador que tinha ficado para a posição que eu estava treinando para experimentar, porque eu não tenho lateral para o jogo de quarta-feira, lateral esquerdo, né? E na frente nós não tínhamos definido quem jogaria, nós definimos o Wellington Paulista. Mas esse time já tinha treinado, fez dois 30 minutos de coletivo contra a base, contra o sub-20, né? E no primeiro foi muito bem, no segundo não foi tão bem, mas eu acho que era o esquema ideal para a gente usar hoje, devido à altura, falta de jogadores de meio campo. Nós só tínhamos praticamente o Marlon e o Santiago. Eu acho que nós poderíamos ter, o jogo permitia que a gente jogasse mais do que a gente jogou. Como geral também eu não gostei tanto do jogo, achei que a gente podia render mais do que a gente rendeu. Atletas que não vinham sendo aproveitados, qual a avaliação que você faz dele, principalmente aí com o Santiago Romero? Olha, eu acho que assim, a gente acaba vendo alguns jogadores que, enquanto tem a perna, produzem. Alguns cansaram antes dos 90 minutos. O Natan foi infeliz no primeiro lance, o Natan sentiu a posterior, ainda ficou durante quase 40 minutos ainda dentro de campo. Era uma estreia, ele queria jogar. O Diguinho se portou bem fisicamente, cometeu um erro que o futebol às vezes tem que ser mais simples, né? Estava fazendo uma ótima partida até então e às vezes um erro acaba marcando, mas no geral jogou bem para um garoto de 17 anos, não fosse essa jogada simples que ele poderia ter tirado de primeira, ao invés de tentar cortar dentro da área, mas isso serve para aprendizado. O Diego cansou, começou com câimbras no final. O Carlinhos, eu acho que também um pouco cansado, porque ele foi o único que seguiu dessa sequência de jogos, mas também não tinha muita alternativa para fazer. Santiago e Marlon, os dois juntos, eu acho que não é difícil, né? São dois jogadores de muita vontade, pegada, tudo tal, mas para a criação de jogadas eles sofrem um pouco, né? E Matheus e Marcinho, achei que fizeram um relativamente bom jogo, enquanto tiveram perna, enquanto conseguiram jogar. Eu segurei o Matheus porque parecia um pouco mais preparado fisicamente. O Marcinho eu achei que cansou, apesar do gol, de tudo, eu achei que ele cansou. E o Wellington, porque eu também não tinha mais substituições. E hoje eu achava que era um jogo para um jogador de referência, com dois caras rápidos do lado, com laterais de apoio. Eu teria que ter um 9, como a gente jogou o Campeonato Cearense no começo do ano passado, né? Que vocês lembram, com o Gustavo na área, Bruno e Tinga fazendo esse apoio. Então mais ou menos assim que eu desenhei o time no dia de hoje. Não foi desde o começo do ano que nós treinamos, fizemos desde segunda-feira o treinamento com essa equipe, já separado com essa equipe. Reforçamos logicamente o treinamento depois de conseguir a classificação na quarta-feira, para que esses jogadores também tivessem um descanso. E descanso não, porque estão treinando, né? E a gente pudesse ter um time mais bem preparado para quarta-feira, com viagem e tudo lá para Sobral, para jogar a primeira partida da semifinal do Cearense. E o resultado, eu não fico feliz porque eu vim aqui para ganhar e achava que nós tínhamos, mesmo com um time totalmente modificado, nós tínhamos condições de ganhar. Tivemos o placar a nosso favor e um erro bobo nos custou o jogo. Talvez se passasse mais um pouquinho de tempo num contra-ataque bem caprichado, a gente teria tido melhor sorte. E eu acho que erramos muito passe de novo. Mais um jogo, se me perguntarem se no Castelão, nós contra o Ceará, acho que foi, que nós erramos muito passe. Hoje também, de novo, não demos sequência na jogada. Se você não acerta passe, não dá sequência na jogada, dificilmente você vai ter êxito. O time passou 4 jogos sem ganhar e jogando até relativamente bem. E agora 5 jogos sem perder e duas atuações não tão boas. Exato. Contra o Floresta e hoje contra o Moto. Concordo com você. Contra os dois jogos contra o Ceará, eu acho que o time jogou bem, foi competitivo, jogou de igual para igual contra uma equipe que eu acho que vem de um ano de Série A e é uma ótima equipe. Contra o Confiança fez um excelente jogo, né? E contra o Floresta não rendeu. E hoje uma equipe alternativa também não rendeu tão bem. Eu acho que nesses últimos 2 jogos nós deixamos a desejar. Nos outros 3 não. E até contra o Horizonte também não, contra o Ferroviário também não. O time jogou super bem nesses jogos, só não ganhou.
E os clássicos jogou bem, e o jogo contra o Confiança jogou muito bem. E os últimos 2 jogos, apesar de não ter perdido, não fez bons jogos. Tenho que concordar com você, a tua observação vai de encontro ao que eu também vejo. Você falou que tinha, mesmo colocando o time alternativo hoje, Fortaleza tinha possibilidade de ganhar e conseguir essa classificação. Para quarta-feira conseguiu, não conseguiu ganhar. Para quarta-feira contra o Guarani, voltam esses atletas? O teu time vai em busca de fazer um primeiro jogo já para tentar sacramentar e administrar o segundo jogo? Não tem. Para jogar em Sobral e sacramentar o jogo eu acho muito difícil. Mas eu pretendo utilizar a maioria dos jogadores que ficaram treinando, né? Já treinaram até hoje de manhã, foi o último treino deles. Só tem amanhã de folga. Como esses jogadores também estão voltando, amanhã a gente viajando, né? Para Fortaleza, também à tarde de folga. Na segunda e terça a gente treina, na terça a gente já viaja para Sobral, para tentar daí fazer uma formação diferente de acordo com esses jogadores. Aí a gente segura para recuperar esses jogadores e tenta utilizar a maioria daqueles jogadores que ficaram em Fortaleza. Sim, você falou em cansaço, cãibra sempre falando. Uhum. Isso se dá por quê, Rogério? O que está acontecendo? Alguns por excesso de jogo. Quando você pega uma sequência, né? Nós pegamos 5 jogos em 13 dias. E você vai ter esse cansaço, e outros porque ficam às vezes muito tempo sem jogar. Então por mais que ele treine, ele não tem os 90 minutos de verdade no campo, né? E aí é natural também que ele sinta um pouco esse cansaço. São jogadores que às vezes não tem características de velocidade, de abrir, explosão, e no final os jogadores vão sentindo mais o cansaço. É normal, o futebol hoje é muito corrido, e ainda deram azar de pegar um campo bem encharcado, um campo bem pesado, e isso faz diferença. Um campo mais macio, mais fofo, faz diferença. E fora o caso de que tem jogador que chegou. Tem jogador fazendo sua estreia, 2 fizeram a estreia hoje. Tem jogadores que chegaram a 5 dias, tem jogadores que chegaram a 10 dias, a 15 dias, a 3 semanas. Ou seja, esses jogadores eles não estão desde janeiro. Você pode ver que os jogadores, você pega o Tinga, você nunca viu o Tinga sentir cãibra. Você pega o Carlinhos, você nunca viu o Carlinhos mal. Você pega o Felipe, joga normalmente até o final. Você pega o Paulo, normalmente, a não ser que passou mal. Foi um caso à parte, não é uma questão física, e sim, aliás, não é uma questão de perna, muscular, né? Uma questão que não se sentiu bem no jogo. Roger, sempre muito bem, acabando os jogos. Enfim, tem vários jogadores que conseguem, que estavam com a gente desde o começo e conseguem acabar. E os jogadores que chegaram, Osvaldo cansa um pouco mais. Edinho fez sequência de jogos muito bom, mas também teve desde o começo com a gente. E os jogadores que chegaram mais recente, o Wellington, o Osvaldo, o Dodô, enfim, esses jogadores que chegaram agora acabam sentindo um pouco mais, porque há uma diferença de tempo de preparação entre os que chegarem já dia 2 de janeiro e tem gente que chegou há 10 dias atrás. A sequência, sim. Sábado Guarani, né, é o quarta Guarani, sábado ABC e na outra quarta Guarani. Sim. ABC, time alternativo também, já que o time está classificado? Não, vamos viver o jogo quarta-feira. Isso eu posso te adiantar que nós vamos usar a maioria dos jogadores que ficaram em Fortaleza. Já foi esse o motivo deles ficarem treinando e não viajar, porque nós temos uma volta que é absurda, né? Que é por Brasília. A gente demora 6, 7 horas, vamos acordar 4 da manhã para chegar 1 hora da tarde. Daqui para Fortaleza. Então, assim, não é normal. Nós viemos em 1h15. Nós vamos voltar em 7. Então, infelizmente, você tem que pensar, a logística, ela te mata, às vezes, um time. Então, assim, o que eu fiz? Tentei deixar os jogadores treinando, voltando para casa, se alimentando, descansando, para que a gente desenvolva. Porque para desenvolver um melhor futebol, eu também preciso de uma parte física melhor. E eles ficando, em tese, eles vão ter uma parte física melhor para jogar contra o Guarani. E depois do jogo do Guarani, nós vamos fazer uma análise do que é possível, quem é possível, uma mescla, ou aproveitar todo mundo, jogar todo mundo, o que for necessário. O que nós vimos só é que quando o time repete, ele cai de produção, como foi contra o jogo do Floresta. O time caiu de produção, fisicamente o time deu uma cansada, e com isso o Floresta, apesar de ser um time bem arrumado, o time do Floresta, um time bem chato de se jogar contra, deu bastante problema pra gente. Se nós não tivéssemos feito aquele gol no começo, onde a gente teve perna para abafar o adversário, nós teríamos sofrido depois para fazer o gol na equipe do Floresta. Então nós vamos por etapas. A princípio, logicamente, alguns desses jogadores que jogaram aqui vão ser aproveitados, até porque nós temos o Quinteiro suspenso, nós temos o Natan machucado, temos o Carlinhos suspenso, né? E só aí já são 3 jogadores. E nós temos mais um probleminha, mas
Isso nós vamos resolver lá em Fortaleza, treinando. Na segunda-feira a gente deve definir o time que vai, segunda, no mais tardar na terça de manhã, a gente viaja à tarde, a gente já viaja com o time, eu ao menos na minha cabeça, o time que começa o jogo contra o Guarani de Juazeiro. Você tem dado uma sequência ao Wellington Paulista. Sim. E é bem verdade que durante esses jogos, pouquíssimas oportunidades claras de gol o Wellington teve. Qual é a avaliação que você faz da presença dele hoje? Eu acho ele um jogador importante, é a referência diária que nós temos, mas ele ainda não está rendendo o que a gente esperava que ele rendesse. E eu acho até natural, normal, porque foi um dos últimos a se apresentar, e é por isso um dos fatores que eu tento colocar ele para começar jogando, né? Para que ele ganhe ritmo, ganhe confiança. Hoje ele fez um gol. Pelo que me passaram, o gol foi legal, né? Acho que estava em posição regular. Ao menos me falaram quando eu desci que o gol foi legal, que estava em posição regular. Aqui nós temos, assim, ultimamente nós temos sofrido muito com gols anulados gols legais anulados e que custaram muitos pontos pra gente, né? Mas eu tenho que dar confiança para ele, ele é o 9, ele é o cara de área. Então hoje ele jogou e eu não tinha mais substituições para fazer, acabou jogando a partida inteira. Vamos analisar se ele começa jogando o próximo jogo, se o Júnior Santos começa jogando, que sistema nós vamos jogar pro próximo jogo. Tudo isso eu começo a pensar a partir de hoje à noite, amanhã de manhã, para definir na segunda e na terça-feira. Para encerrar, Rogério Ceni, você tem problema lateral esquerda para escalar o time ali, mas no gol você não tem. Né? No gol você está muito bem, obrigado. E outra partida do Boeck e hoje 100 jogos oficiais com a camisa tricolor. Quem joga contra o Guarani? Você até deu uma dica boa, né? Quem sabe pôr o Felipe na lateral esquerda e o Boeck no gol. Rapaz, e o Felipe é canhoto, dá certinho. E joga bem com os pés. Não, no Campeonato Cearense eu já expliquei para vocês desde o começo do ano. Então eu acho que não tem muito. Continua, com certeza. Com certeza, ele teve a personalidade, veio, jogou. O Boeck veio de 2 ótimos clássicos. Hoje, de novo, fez uma boa partida, né? Teve um gol de pênalti, assim como o Felipe também sofreu um gol de pênalti. Mas eles vêm melhorando a cada dia, né? Jogando bem os dois. Campeonato Cearense continua de sábado, joga o Boeck, quarta-feira joga o Felipe. Isso eu já posso te adiantar. Aí a palavra do técnico Rogério Ceni. Entrevista coletiva aqui após a partida, Fortaleza, o Tricolor de Aço Potente, segunda manhã.